Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a uma aula na plataforma EAD. De estágio 4, eu sou o professor Tiago Loures e vou compartilhar aqui com vocês um slide em que falaremos sobre 6 passos para que você possa fazer a sua reclamação trabalhista, sua petição inicial no direito do trabalho. Bom, primeiro passo, aqui valendo, por exemplo, para inclusive um exame da OAB, é a identificação da peça. E a identificação da peça no direito do trabalho, ela é bem simples, porque no caso da petição inicial trabalhista, que é a nossa reclamação trabalhista, o enunciado vai te dar apenas fatos externos ao processo, dizendo que o seu possível cliente lhe procurou, lhe narrando que trabalhou para uma empresa, que aconteceram alguns fatos que não deixaram ele ali satisfeito e por esse motivo ele está te procurando. E aí você acaba sem ter outra alternativa que não a elaboração dessa petição inicial. Uma vez identificada a peça, o primeiro passo para a elaboração da peça é o endereçamento, que é para onde a gente está enviando o processo. E a gente tem que enviar o processo para aquele local que é competente. Então, aqui vamos falar de um assunto que é a competência territorial. A competência territorial trabalhista, ela está prevista na CLT, nesse artigo 651. E ela traz uma regra geral, que geralmente é o que é cobrado na prova de peça processual, que é o local da prestação do serviço. Então, se trabalhou em Belo Horizonte, o local competente será Belo Horizonte. Se trabalhou em Betim, o local competente será Betim. E assim por diante. Existem algumas exceções no próprio artigo 651, como no parágrafo 1º, quando fala para o agente ou viajante comercial, que aí ele fica subordinado aonde tem sede da empresa, aquele está ali subordinado. E se não houver uma sede física, pode ser até o domicílio do trabalhador. Isso para agente ou viajante comercial. A hipótese do parágrafo 1º. Mas ela é uma exceção, bem pontual. E o enunciado ele tem que te dar esse detalhe, de te falar que é agente ou viajante comercial, para você usar o parágrafo 1º. Se o enunciado não te deu esse detalhe funcional, você fica apenas na regra geral de local da prestação de serviço, que é o que costuma ser cobrado. O parágrafo 3º também traz uma exceção importante, que é quando o empregado é contratado em um local e trabalha em outro. Nesse caso, ele tem o direito de escolher entre os dois locais. Mas aí o enunciado também vai te direcionar. Vai falar, por exemplo, que ele foi contratado em São Paulo, trabalhou em Belo Horizonte. Mas atualmente ele mora, por exemplo, em Belo Horizonte e a ação em São Paulo para ele seria inviável. Então, já que a lei dá o direito de escolha, você vai escolher aquilo no melhor interesse do seu cliente, sempre dentro dos limites do enunciado. Se a ação ainda já tiver sido ajuizada anteriormente, o enunciado falar alguma coisa como o seu cliente já tinha contratado um advogado, falado tudo que te falou, ele ingressou com uma ação, mas o trabalhador faltou na audiência. O processo foi arquivado, ou ele desistiu. Esse arquivamento é sem resolução de mérito. Então ele pode entrar de novo. Só que o juízo está prevendo. Então aí, nesse caso, o enunciado vai te falar: o trabalhador já entrou com o processo uma vez, e o processo caiu, por exemplo, na 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Aí você já vai endereçar para a 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Se não te der essa informação, e geralmente não vai dar, falando nesse contexto que ele já tinha ajuizado antes, aí no espaço da vara, você deixa em branco. Você não chuta um número de vara, não. Deixa em branco. Porque no momento da distribuição do processo, é distribuído por sorteio qual vai ser a vara em que o processo vai tramitar.
E atenção, não é para endereçar para juiz de direito, porque juiz de direito é uma nomenclatura utilizada para o juiz estadual, que não tem competência material em direito do trabalho. Então, o endereçamento deve ficar assim, ó, ao juízo da espaço, vara do trabalho de. E aí, depois desse de, você vai colocar o local da prestação do serviço. O segundo passo, depois do endereçamento, é a qualificação das partes. Tem que colocar adequadamente quem está no polo ativo, quem está no polo passivo. E aí, na vida real, você vai indicar todos os dados, evidentemente. Por exemplo, fulano de tal, brasileiro, casado, inscrito no CPF tal, no RG tal, o endereço na rua tal. Se estiver pedindo juízo 100% digital, ainda vai colocar e-mail, telefone. Contudo, na prova da OAB e na minha prova de prática, seguindo o critério da prova da OAB, o que avalia-se é basicamente se fez o enquadramento correto aqui na qualificação de polo ativo e polo passivo. Então, eu admito aqui que coloque apenas aquela menção, qualificação completa, logo depois do nome da parte. Mas se preferir colocar todos os atos de qualificação com o XXX ou a reticências na frente, não tem problema. Não é erro, tá? Não tem problema. Só gasta mais tempo. O nome da peça, reclamação trabalhista. O artigo que fundamenta a peça é o 840, parágrafo 1º da CLT, porque é ele que está os requisitos da reclamação trabalhista escrita, sendo que tem que indicar ele de forma precisa, né? De forma que até agora, com esses 3 passos, a redação ficaria mais ou menos assim, seguindo esse exemplo, com endereçamento, qualificação já indicada com a expressão qualificação completa, tendo ali qualificado polo ativo, polo passivo, o nome da ação e o artigo que lhe fundamenta. Lembro que esse material de apoio também está postado para vocês dentro da plataforma EAD. E aí, depois dessa qualificação, a gente vai para a escrita dos tópicos. Diferentemente das peças cíveis, não se faz necessário abrir um tópico para fazer o relatório dos fatos. Já pode fazer diretamente os tópicos dos assuntos. Por exemplo, 1, vale transporte. 2, adicional de salubridade. 3, adicional noturno. Já vai direto para os tópicos. E dentro dos tópicos, você vai ter uma estrutura dissertativa, ou seja, explicar o fato, como introdução, sendo que esse fato está dado para você pelo enunciado, explicar o desenvolvimento, que é o enquadramento jurídico, e a conclusão, que é justamente essa consequência da sua escrita. Afinal de contas, aconteceu um fato, existe um direito, que era um pedido. Aqui um exemplo dessa construção do tópico, separando aqui em 3 parágrafos para ficar mais didático. Então, primeiro tópico. Reclamante trabalha pré-reclamada, segunda-feira até sábado, das 8 às 20, com 1 hora de intervalo. Nós estamos falando de hora extra. O que é o fato importante para a gente? O horário de trabalho. É a causa de pedir. No segundo parágrafo, o direito. Ocorre que o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal prevê um limite de jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Como esse limite for ultrapassado, o trabalhador tem direito de receber horas extras. Assim sendo, aquela conclusão lógica. Pede-se o pagamento das horas extras e ainda os seus reflexos legais, já que se trata de parcela de natureza salarial. Nas palavras do professor Maurício Godinho Delgado, quando a parcela tem natureza salarial,
temos o efeito expansionista circular do salário. Portanto, temos os reflexos. Se a parcela não tem natureza salarial, por exemplo, indenização por dano moral, não tem a menção aos reflexos. Depois que fez todos os tópicos da petição, você vai fazer o último grande tópico, no nosso quinto passo aqui de 6, que é o tópico dos pedidos e requerimentos, em que você inicia pedindo a procedência total dos pedidos e, na sequência, enumera os seus pedidos de forma individualizada, porque o pedido, de acordo com o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, precisa de ser certo, determinado e com indicação de valor. Tanto na prova da OAB quanto na prova de prática, não exigimos o cálculo. Então, basta colocar R cifrão, 3 pontinhos, para você indicar ao examinador que você sabe que o pedido, além de certo e determinado, tem que ter a indicação do valor correspondente. Depois que terminou os pedidos, vamos aos requerimentos, que o padrão são 4. Honorário de sucumbência, justiça gratuita, notificação do reclamado. Lembrando dessa nomenclatura, né? Uma ação é ação de reclamação trabalhista, o autor é o reclamante, aquele que reclama perante a Justiça do Trabalho. A empresa é a reclamada, aquela que sofre a reclamação trabalhista. E, por fim, o requerimento de produção de provas. Aqui no próximo slide, vamos ver um exemplo da escrita desses requerimentos finais. Então, dos pedidos e requerimentos, iniciou pedindo a procedência total, foi enumerando os pedidos com R cifrão, 3 pontinhos, terminou os pedidos, já parte para os requerimentos. Honorário de sucumbência. Cuidado, não pode fundamentar com o CPC, porque a CLT tem artigo próprio, é o 791A. E o patamar do honorário de sucumbência é diferente do patamar do CPC. Nosso honorário de sucumbência é de 5% a 15%. Então, indicar isso de forma completa, bonitinho. Requerer ainda justiça gratuita, com base no parágrafo 4º do 790, se o enunciado te deu prova da insuficiência de recursos. Se não, mas te falou, por exemplo, que a pessoa ganha um salário que é até 40% do teto do regime geral de previdência social, que em 2023 o teto é uns R$ 7.500, então esses 40% seria, em média, ali até uns R$ 3.000. Trocando em miúdos, quem ganha até R$ 3.000 em 2023 tem uma certa presunção de direito à justiça gratuita. Então, você pode pedir com base no parágrafo 3º. Mas se o enunciado não te deu margem nenhuma para a justiça gratuita, é só não requerer. A notificação, que é a citação, mas que tem que ser chamada de notificação, porque na CLT a nomenclatura utilizada não é citação, é notificação. Então tem que ser chamada de notificação. O reclamado ser notificado para comparecer na audiência e apresentar a defesa sob pena de revelia. Requerimento de produção de provas, sendo que se houver prova pericial, como em insalubridade, periculosidade, ou uma necessidade por perícia médica, aí você deve especificar aqui. E, ao final, o 6º e último passo, que é o fechamento, indicar o valor da causa, nunca chutar um valor aleatório. Colocar R, cifrão, 3 pontinhos, pede-se deferimento, local, data, advogado OAB, e assim encerra-se a peça. Tá? Falei ali em cima, nunca colocar um valor aleatório, porque na prova da OAB isso é considerado identificação de prova e zeraria sua prova. Tá? Coloca R, cifrão, 3 pontinhos. E assim encerramos os 6 passos para a elaboração
da nossa reclamação trabalhista. Valeu, pessoal!